Muito bom dia igreja, bom dia àqueles que nos assistem pelas nossas redes sociais. É um privilégio hoje poder estar convosco, podermos conversar sobre aquilo que nós tivemos a oportunidade de estudar ao longo da semana. A igreja está um pouco mais vazia, com certeza, temos um fim de semana relativamente grande. Temos os nossos jovens acampados, aqui bem perto, mas estão acampados. E alguns de nós também aproveitamos para fazer umas mini-férias e visitar outras igrejas. Mais uma vez gostaria de agradecer à direção da Escola Sabatina pelo convite, pelo privilégio que me dá de podermos conversar sobre este assunto tão importante, que nós muitas das vezes podemos olhar e pensar, não, isto foi no passado. No presente é diferente. Mas nós vamos ver exatamente aquilo que Deus nos pede. E antes propriamente de começarmos com a nossa lição e de abrirmos a palavra de Deus, eu gostaria de pudéssemos inclinar a nossa frente, pedindo sabedoria e o derramamento do seu Espírito para cada um de nós. Querido Pai do céu, graças te damos, Senhor, por mais uma vez podermos estar na tua santa casa. Graças te damos por podermos falar sobre os teus assuntos. Acima de tudo, Senhor, tudo aquilo que nós possamos falar aqui seja por honra e glória do teu nome. Peço que tu possas derramar o teu Santo Espírito, possas tranquilizar os nossos corações, Senhor, e que ao sairmos daqui nós possamos novamente tomar novas decisões nas nossas vidas, querido Pai. Sê com cada um de nós, sê com a tua igreja, Senhor, ajuda-nos a crescer num relacionamento contigo e mostrar aos outros que tu estás vivo e tu fazes parte da nossa vida. É tudo o que eu te peço, não porque haja algum mérito em mim, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Amém, Senhor. E a lição gostaria só de referir todos aqueles que quiserem participar, basta apenas levantarem a vossa mão e alguém irá até vós com o micro para que aqueles que estão lá em casa também vos possam ouvir. A lição tem como título Tomando Posição pela Verdade. E quando eu abri a lição e vi este título, pensei de uma forma. Quando finalizei o estudo da lição, passei a pensar de outra forma. A lição desta semana fala-nos de mártires, fala-nos de homens que deram a vida pelo Evangelho, de reformadores, pessoas que com coragem se sacrificaram em tempo de escuridão espiritual. A verdade é que nós não podemos fugir a este grande conflito. Desde que ele entrou nesta terra, Satanás e os seus súbitos desprezam a lei de Deus e procuram tudo para que nós a possamos desobedecer. Mas todos aqueles que no seu coração colocaram a vontade e o querer de obedecer a esta palavra de Deus, Deus estará com eles. A obediência é uma palavra-chave. Na introdução de sábado falámos de um líder da igreja primitiva, Policarpo, que ele recusou a determinada altura trair o seu senhor, quando lhe pediram para queimar incenso aos deuses romanos. Deixem-me ler aqui na introdução o seguinte. Quando lhe foi pedido pela última vez para renegar Cristo, o idoso respondeu: há 86 anos que o sirvo e ele não me fez mal nenhum. Como posso falar mal do meu rei que me salvou? E é curioso, 86 anos. Um homem que teve a oportunidade de viver com Cristo toda uma experiência e ao final da sua vida, ao questionarem a sua fé,
ele responde desta forma. Queridos irmãos, queridos amigos, todos aqueles que nos assistem, existem momentos na vida que não vamos obter vitória sentados no sofá. Não vamos obter vitória sem fazermos rigorosamente nada. Deus convida-nos a estarmos presente com Ele. Como eu vos disse, para mim nada vale estudar a lição se eu ao longo dos dias não for tirando algumas coisas práticas para a minha vida. E no sumo desta lição, o que eu gostaria de tirar prático para cada um de nós, e isto foi a minha opinião, podemos às vezes divergir daquilo que foi mais para mim, daquilo que poderá ser mais para vocês, é que hoje nós temos a Bíblia facilmente. No telemóvel, podemos comprar, há alturas que a igreja até dá a quem faz estudos bíblicos. Portanto, ter a Bíblia hoje é muito fácil para cada um de nós. Ter liberdade religiosa, ainda hoje, principalmente no mundo ocidental, também é fácil. Vamos tendo liberdade, nós podemos estar aqui reunidos. Sabemos que no futuro poderá não ser assim, não vai ser assim, mas nós temos esta liberdade. Queridos irmãos, queridos amigos, no passado houveram homens e mulheres que pagaram muito caro por aquilo que eu tenho hoje. Nós ainda esta semana tivemos a oportunidade também em Portugal de celebrarmos os 50 anos do 25 de Abril. Não é? Um pouco de coragem para irmos também um pouco mais longe. Estes homens não tinham nada, ou seja, tinham tudo, tinham Cristo e puderam ser vencedores. E cada um de nós hoje, o que é que nós vamos fazer? A oposição e perseguição é uma realidade profetizada na Bíblia. Satanás ataca e há de atacar sempre o povo de Deus. E quando nós praticamos a sua palavra, a sua verdade, isso o irrita. Mas é verdade que o Trimensário também nos diz que durante tempos de maiores provações, o seu povo, cada um de nós, tem encontrado refúgio aonde? No seu amor e no seu cuidado. Ia-vos convidar a que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia para falarmos um pouco sobre esta questão da oposição e perseguição profetizada em Daniel 7, de 23 a 26. Como vocês ainda não estão muito participativos, ia convidar alguém que pudesse ler. Alguém? Disse-me ele: o quarto animal será o quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra, e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantarão 10 reis. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os templos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e tempos e metade de um tempo. Muito obrigado, Filipe. Uma pessoa excelente para poder, digamos, que é, desculpem a expressão, viciada em Daniel, na profecia, para podermos ler este texto. Este texto fala aqui de coisas muito importantes. Nós vamos começar pelo verso 25, que fala de uma questão que é tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E não nos podemos esquecer
que a nível de tempo profético, um dia equivale a um ano. Um tempo, um ano. 2 tempos, 2 anos. Meio tempo mais meio ano, o que faz um total de 1260 dias. Logo, temos aqui um tempo profético de 1260 anos. Foi o tempo profetizado por Deus em que o seu povo iria ser perseguido. Mas quando começa e quando acaba? Ele começa no ano 538, quando Roma expulsa 3 tribos bárbaras. E nós podemos ver isso no versículo 24, em que fala de 10 chifres, e chifre significa poder, que correspondem a 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, portanto vai-se levantar um outro poder, o qual será diferente dos primeiros. Ou seja, nós temos aqui um poder, nós podemos ser mais claros quando nós falamos aqui em Roma civil, e quando nós entrar aqui um outro poder diferente dos outros, que é Roma papal. E abaterá os outros 3 reis, que a nossa lição diz-nos que esses 3 reinos, quem eram? Eram os visigodos, os vândalos e os astrologos. Por isso, é precisamente aquilo que nós estamos a ver e que a Bíblia nos está a dizer, e nós temos que ter consciência que Deus profetizou isto. Mas quando é que acaba? Ele vai acabar em 1798, quando o general Berthier leva o Papa de Roma para a prisão em França. E como eu vos disse, aqui acaba, no ano de 538, acaba um poder romano civil e começa um poder romano diferente, onde vai misturar o religioso com o político. Naquela altura, queridos irmãos, houve muito sofrimento por parte daqueles que honravam o Senhor. E a pergunta coloca-se na lição de domingo: e eu irei colocar Deus em primeiro lugar? A vida hoje em dia está tão confortável no meu sofá, no meu corre-corre. Queridos amigos, está profetizado que haverá no futuro acontecer mais perseguição, vamos ser pressionados, e a pergunta volta a ser: estarei eu fiel ao meu Senhor, com fidelidade para resistir a Ele? No ano de 538 a.C., a ascensão do bispo de Roma, ele começa a fazer algumas mudanças. Peço desculpa. Depois de Cristo, desculpa. Bom dia a todos. Desculpa. Só para mencionar, nós tivemos povos que foram altamente perseguidos, sobretudo em França. Já falamos dos valdenses, dos albigenses, e havia os hugonotes também. Também no sul de França foram barbaramente perseguidos e martirizados. Eles tinham um emblema. E o emblema era composto de 3 elementos. Era a cabeça de um boi, portanto um animal possante, com força, e de um lado havia uma carroça e do outro lado havia um altar. Por baixo uma inscrição latina dizia utrique apparatus, pronto para um ou para o outro. Portanto, eles estavam prontos para servir o Senhor, estavam prontos, se fosse preciso, a ser imolados sobre o altar. Deve ser uma reflexão para cada um de nós hoje. Será que estaremos perdidos também entre... Se calhar até vamos servindo o Senhor. Estaríamos preparados para o altar. É isso mesmo. O Ivamar, depois a Lisete. Bom dia a todos. Realmente o tema
parece ser tenso e nota-se assim pela igreja, eu próprio, dá aquele friozinho assim na barriga, mas é maravilhoso saber como Deus deixou tudo apontado para que seguíssemos o caminho. E quando nós vimos aqui em Esmirna, interessante que quem diz isto, né, quem diz que vocês terão tribulações, serão perseguidos, irão para prisões, aqui diz que é o primeiro e o último, ele que foi morto e reviveu. Então, assim, é maravilhoso que, mesmo diante das dificuldades, nós sabemos que tem alguém que está por nós, já lutou por nós e já venceu por nós. Obrigado. E o final, a promessa é maravilhosa. Seja fiel até, quem sabe, a morte. E a coroa vai estar garantida. Por 2 vezes ele diz assim, e no último texto diz, o que vencer, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus nos abençoe e que nos ajude a aprofundar nessas mensagens para estarmos preparados. Só é possível preparar se conhecermos o tempo. E nós vimos a lição falando sobre tempos e tempos. Deus é um Deus de detalhes e Ele tem um tempo certo para tudo. Ele não é aleatório. E, claro, algumas coisas que nós não entendemos ainda nas profecias, mas Deus sabe como vai funcionar. Sejamos fiéis e confiemos nele. Ok. A seu tempo, Deus vai mostrar aquilo que tem que mostrar. Nós vimos que os reformadores, muitas coisas eles não percebiam. No entanto, eles eram fiéis. Elisete, se faz favor. É interessante quando nós olhamos para este título, Perseguidos mas Triunfantes, e quando refletimos sobre o Apocalipse 12, nestes versículos que aqui falam de 6 a 14, e refletimos sobre os 4 grandes episódios do conflito, deste conflito cósmico entre Satanás e Jesus, no qual nós estamos inseridos. É interessante nós meditarmos sobre estes 4 grandes episódios. O primeiro episódio do Apocalipse 12, o primeiro episódio é de 7 a 9, fala da rebelião de Lúcifer no céu. Pensar-se-ia que saía vencedor, não saiu vencedor, Jesus saiu vencedor. Depois, o outro grande episódio é a tentativa de Lúcifer destruir o menino Jesus. Do verso 1, 5 e 6 de Apocalipse 12. Saiu vencedor, não saiu vencedor. E depois o grande ataque de Satanás contra o povo de Deus durante a Idade Média para que os cristãos desaparecessem e a mensagem não chegasse aos gentios. Saíram vencedores, não saíram vencedores, e tu até já leste sobre este homem, o testemunho dele. Temos vários testemunhos, Marie Durand, etc. Extraordinário. O tema deles, o lema deles era resistir, sair vencedor com Jesus. Nós estamos agora no último episódio, esse episódio do fim do tempo, do povo remanescente. Mas olhando para trás, refletindo e lendo sobre estes personagens, realmente não sei como não podemos ter a fé suficiente em Jesus e pensar que podemos ser perseguidos, podemos estar mal, mas sairemos vencedores. Obrigado, Elisete. O irmão quer falar também ali atrás. Enquanto levam, vou só continuar para nós não atrasarmos muito. A verdade é que, como eu estava a dizer, Roma começa a fazer algumas alterações na fé cristã. Nós sofremos essas alterações no passado, vamos sofrendo ainda no presente e iremos no futuro. E algumas vezes a entrada de coisas dentro da igreja contrárias aos valores de Deus, se nós não tivermos devidamente munidos da palavra, e nós vamos ver como é que estes reformadores, como é que, por exemplo, os valdenses, eles resistiam, não é? Se nós não tivermos munidos da palavra, se nós não tivermos munidos da verdade, também poderemos ser enganados. Diga, irmão. Obrigado pela oportunidade. É sempre bom partilharmos a palavra de Deus. Eu gostaria, na verdade, dizer o seguinte aos irmãos: se refletirmos profundamente o tema
a terceira lição que fala a luz brilha nas trevas. Eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: essa luz que brilhou nas trevas é Jesus, aquele que esteve cá a defender a verdade. E se abrirmos ali, aqui em João 8, versículo 31 e versículo 32, para depois me usar, diz assim: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, cada um de nós que está aqui presente conhecemos o que é a verdade. A verdade é Cristo Jesus. É a palavra de Deus. A lição narra de homens que defenderam a verdade e que doaram-se a sua vida por defender a verdade de Cristo Jesus. E hoje, a lição chama a atenção a cada um de nós que está aqui presente. Por quê? Porque verdadeiramente nós já estamos no princípio das dores e que cada um vai ser provado a sua fé, se verdadeiramente é seguidor da verdade ou seguidor da mentira. Vimos que Satanás, desde há muito tempo, perseguiu a verdade. E Daniel foi revelado os eventos e as coisas que irão de acontecer. E neste preciso momento, se a gente ler em Mateus 24, narra também os eventos daquilo que vai acontecer nos tempos. O que acontece? Acontece que cada um de nós, ainda neste preciso momento, não estamos preparados para defender a verdade. Não estamos preparados. Porque às vezes nós falamos que Deus é amor, mas não estamos preparados porque Deus é amor e é justiça. O que acontece? Acontece que cada um de nós, o que temos que fazer? É reconhecer verdadeiramente que este amor, que está escrito em João 3, versículo 16, que Deus amou o mundo, Deus doou-se, e que cada um de nós que estamos aqui devemos doar. Quem? A Cristo Jesus. O que é doar? É abandonar o nosso eu. E quando a gente abandona o nosso pecado, o quê? Então, os irmãos sabem o que é pecado, transgressão da lei. Aí sim, teremos a força de Deus em nós para defendermos a verdade nos últimos dias que se aproximam. Porque o papado irá de perseguir a verdade. A verdade que é a palavra de Deus que vai libertar cada um de nós, que fazermos a vontade dele, que é doar-se, despirmos do nosso eu, não é nós, Cristo em nós. Aí sim, vamos defender a verdade, como esses heróis, os valdenses, os outros, Martinho Lutero, e muitos desses que venceram que a verdade, por quê? Porque eles doaram-se e creram na palavra de Deus. É isso que a lição nos chama a atenção, porque muitos de nós não estamos preparados. Irmãos, isso é verdade. E estamos no tempo do fim. E é necessário que cada um de nós que está aqui deve se rever a sua vida espiritual. Porque, sinceramente falando, não basta virmos aqui no sábado, ouvirmos a palavra de Deus, é abandonar o pecado e aceitar a palavra de Deus, que é a verdade, para defendermos com fé. Porque fé é que é acreditar em Deus. Muito obrigado. Acima de tudo, nós temos que pensar, o irmão falou muitas das vezes, e nós temos muito esse hábito, falamos no geral, nós não estamos preparados, mas acima de tudo o que esta lição me trouxe também a mim, foi: tu, David, estás preparado? Eu sei que eu tenho que me preocupar com o meu irmão, mas primeiramente eu tenho que me preocupar comigo mesmo. Se eu estou preparado. Porque a questão, e eu vou fugir a muita coisa que tinha aqui e vou já para uma das partes final, que eu acho que era importante nós conversarmos sobre isso. Eu não sei se o tempo chegará ou não. Digam-me uma coisa, irmãos. É importante viver ou morrer por Cristo? Não. Quem participou já não pode. Eu quero outras pessoas agora. É importante o quê? Viver ou morrer? Ali o irmão pede ali o irmão pede ali. Eu pus logo uma pergunta polémica. Pronto, agora vamos passar aqui todos juntos já à lição. Eu acho que a Bíblia é clara. E é o Paulo, se eu não me engano, que diz que para mim viver é Cristo. Então, nós somos chamados para, na verdade, morrer o eu. O eu é quê?
Acho que ainda com o que o irmão acabou de dizer, eu pessoalmente, se eu saber o que é o pecado, pedir o meu perdão, e eu não devo pôr o que eu quero, porque o mundo me dá muita coisa, me alicia tanto, mas quando eu viver pelo Cristo, eu estou a morrer. Então, viver é Cristo em mim que está vivo. Acho que é do direito na pergunta é isso. Não, está extremamente correto, mas o que eu queria e o que eu quero chegar, ali primeiro o irmão Carlos, depois lá atrás. O que eu quero chegar é não no aspecto de morrer o meu eu, mas eu devo viver Cristo ou devo morrer por Cristo? Não na questão do eu. No eu nós somos muito claros. O nosso eu tem que morrer para eu viver para Cristo. Não sei se eu respondo a tua pergunta, mas Todos, eu acho desculpa, que... todos respondem à minha pergunta. Ok. Eu penso que eu só consigo morrer para Cristo ou por Cristo se eu vivi ou se eu vivo por Cristo. Então, se eu viver em Cristo, por Cristo, eu penso que eu consigo, Deus vai me permitir morrer também por Cristo. Ouvindo aqui o irmão falou, o irmão aqui ao lado, a questão estou preparado, eu penso que eu nunca vou estar preparado. Talvez eu nunca esteja à altura de estar preparado o suficiente, né? E eu acho que isso é algo constante, essa busca, né, de estar perto de Cristo. A questão que a gente está vendo aqui na lição, essas pessoas que foram perseguidas, que doaram a vida, morreram queimadas, sofreram prisões, foram espancadas, enfim. Quer dizer, hoje nós estamos vivendo uma situação do conforto, né? É muito cômodo hoje, né? Eu posso vir à igreja, eu me arrumo, a gente está aqui, tem um templo, nós cantamos, está muito confortável. Eu acho que pessoas do passado e até pessoas hoje, irmãos nossos que estão envolvidos em guerras, conflitos, né, que estão sofrendo perseguições em vários países por serem cristãos, eu acho que realmente hoje estão vivendo e talvez até morrendo por Cristo. Quando essa situação talvez chegar nesse ponto para nós, que eu penso que não vai demorar muito, talvez a gente comece a rever os nossos conceitos, né? E talvez começar a viver realmente aquilo que hoje é só uma teoria, né? Então a lição está trazendo essa reflexão, né, de eu estar preparado ou me preparando para esse momento. Porque só vai suportar isso, né, e eu olho para mim, quem realmente tiver se alimentado disso um pouco, né, para poder ter bagagem, né, para esses dias, né? Então que a gente repense, né, a nossa situação. Ok, o irmão ali atrás, depois a irmã Lisete, depois também. Sabia que eu só devia ter feito esta pergunta no final, mas pronto. Ela estava cá preparada, os meus papéis hoje já estão aqui espalhados, já perdemos o rumo que estávamos encaminhados, mas não faz mal, a gente vai, vem, o importante é que nós conversemos sobre aquilo que nós falámos, relembramos aquilo que estudámos durante a semana. Diga, irmão. Eu vou tomar a leitura ao texto que o irmão Rosa fez menção, Filipenses 1, porém, ele fez menção pela metade, então vou tomar a leitura para tenhamos a íntegra do texto. Porque para mim, o viver é Cristo. Filipenses 1, versículo 21. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Outras versões, morrer é ganho. O meu comentário completa o comentário do irmão anterior. Viver para Cristo nos habilita a morrer por Ele. Então, quer vivamos, como diz Paulo, quer morramos, se estamos em Cristo, para Ele estamos em conformidade com a sua vontade. Porém, é importante dizer que todos somos chamados a viver para Cristo, mas nem todos somos chamados ao martírio. Nem todos somos chamados a morrer por Cristo no sentido de sermos martirizados, como foram muitos dos testemunhos de Cristo ao longo das eras. Então, contudo, se nós vivermos com Cristo, nós estaremos preparados para, mesmo que sejamos chamados ao martírio, respondemos positivamente. Nem que a princípio claudiquemos, como a história dos reformadores diz que
Jerônimo, que foi o seguidor de Wycliffe, de John Hus, John Hus. John Hus, ele a princípio claudicou. Ele tinha uma vida de relacionamento com Cristo, mas ser chamado a morrer por Cristo queimado é uma coisa que dá medo. Porque a morte em si já é uma coisa que aterroriza. A morte dolorosa aterroriza ainda mais. Então ele, a princípio, vacilou. Mas, como a vida dele com Cristo era uma vida de comunhão e ele de facto sentiu que havia desapontado o seu Senhor, então ele foi se entregar para ser martirizado. Então, quem vive para Cristo, e se essa vida é uma vida de consagração, uma vida sincera, vai lhe habilitar a morrer para Cristo também. Ok, muito obrigado. Só aqui primeiro a Lisete, depois o irmão. Só para dizer, e tocou aí no aspecto de Jerónimo, é curioso que no grande conflito, a irmã White explica que a determinada altura, quando ele vai ser morto, ou seja, vai ser queimado, o seu carrasco, sim, peço desculpa, o seu carrasco vinha por trás dele com o fogo para acender, portanto, a lenha. E ele vai dizer, não venhas por trás, vem pela frente. Deixa-me só recordar aqui as palavras para não fugir daquilo que eu quero dizer. Está na lição de quinta-feira. Ele imediatamente diz assim, coloque o fogo na minha frente. Tenham coragem. Se eu estivesse medo, eu não estaria aqui. Isto na página 95 do Grande Conflito. Que fé, irmãos. Se fosse comigo, desculpem a expressão, eu tremia por todos os lados. E estes homens com uma fé extraordinária. Lisete. O importante é viver por Cristo e com Cristo. Aliás, nós aqui no versículo diz, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu nisto? Eu só queria acrescentar uma coisa. Este ciclo da vida, da morte, é de hoje. Não é da amanhã. A morte vai desaparecer. Portanto, se nós pensarmos apenas nisto, no ciclo de vida, que a morte surgiu, mas que vai desaparecer, o importante é viver com Cristo. Porque, na realidade, a pergunta é, crês tu nisto? A vida pertence à divindade. A morte não pertence à divindade. Só por aqui já podemos concluir. Ok, obrigado. E vivermos com esperança. Queres falar? Sim. Não pode. Primeiro é por ordem. Por ordem. Aquele irmão foi primeiro. És a seguir. Obrigado. A pergunta do irmão é pertinente. Devemos refletir profundamente nesta pergunta. É para cada um de nós. Isto é sério. É muito sério. A palavra de Deus diz assim: todos aqueles que crerem em mim, ainda que morram, viverão. Irmão, quem falou não mente como eu e você. Deus é fiel. Ele disse, todos aqueles que crerem em mim, ainda que morrem, viverão. Eu gostaria de ler aqui João 17, quem tem a Bíblia acompanha, João 17, 16 até 18. Diz assim, eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Prestem bem atenção, irmãos. É Cristo que esteve aqui, cumpriu uma missão e deu a missão a quem? A cada um de nós que está aqui presente. E fiquemos sabendo mesmo, devemos saber que cada um de nós vai ter que sofrer por causa dele. O assunto é sério, o que o irmão colocou, de morte. Quem não tem medo de morrer aqui? E uma coisa... Essa pergunta é muito discutível. Sim, porque a irmã Lisete falava um pouco nisso, quem tem medo de morrer. Exato. E se nós formos analisar, e não cortando o seu raciocínio, é só para a gente também poder dar continuidade,
se nós formos analisar, muitos destes homens morreram a acreditar no quê? A vida eterna. Obrigado. É uma questão retórica que eu acabei de frisar. Sim. Ok. É para refletir o seguinte, irmãos. É claro, por causa da natureza pecaminosa, nascemos com medo, é verdade. Mas que quando nós temos comunhão com o Criador do céu e da terra constantemente, verdadeiramente, já não há medo, porque não é você, é Cristo em você. Por isso é que a palavra de Deus, nesses últimos dias, nos chama a atenção para abandonarmos o pecado, a mentira, o adultério, isso é deixar o nosso eu, fazer a vontade de Deus. Quando nós fizemos a mentira, adulteramos, adoramos outros deuses, falamos, quebramos a lei de Deus, quer dizer que nós não estamos a amar, não estamos a fazer a vontade de Deus, estamos a fazer a vontade do Satanás, que é o Babilônia. Então, somos chamados a fugir da Babilônia, a submetermos à vontade de Deus. Aí sim, ainda que venha a morte. Porque chegará um momento que cada um que está aqui presente será provado a sua fé. A sua fé. Tenho dito. Okay. Cada um consciente, como o irmão dizia ali, nem todos nós poderemos ser mártires. Né? Deus conhece a capacidade de cada um e cada um também será julgado consoante a sua fé. Diga. Não sei se estamos com o foco correto em relação a essa mensagem, porque eu por vezes sinto que nós estamos tão preocupados com esta perseguição que acabamos perdendo o foco, que é Jesus está a voltar. Ou seja, se chegarmos a esse ponto de sermos perseguidos, quer dizer que estaremos mais próximos da volta de Jesus do que alguma vez estivemos. E se isso é verdade, por que deveríamos estar preocupados? Eu queria aqui ler o texto de Filipenses 4, versículo 6. Acho que os irmãos já devem conhecer de certeza. Diz o seguinte: não se aflijam com coisa nenhuma, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo de que precisam, com espírito de gratidão. E o comentário bíblico adventista sobre esse texto diz o seguinte: o comentário diz o seguinte: a demonstração de Paulo proíbe a ansiedade doentia, que é inevitável para os que são dependentes de si mesmo em meio às dificuldades. O pensamento da proximidade da vinda do Senhor deve nos ajudar a ficar livres da ansiedade sobre as coisas terrenas e a ser tolerantes nos relacionamentos interpessoais. Eu acredito que não é uma mensagem que deva nos preocupar, não é uma mensagem que deva deixar-nos com medo. Porque parece que nós falamos tanto da possível perseguição, tanto da morte, que esquecemos. Jesus vai voltar. E nós não teremos que enfrentar isso sozinhos. Jesus estará lá ajudando. Então, por que devíamos estar preocupados? Se ele vai voltar, se ele vai estar lá para ajudar, por que essa ansiedade? Por que esse medo de morte ou não morte? Se ele estará lá ajudando. E acho que foi um dos irmãos que disse: nem todos seremos chamados ao martírio. Então, por que estamos com medo? Por quê? Qual é a necessidade disso tudo? O foco aqui, queridos irmãos, está correto. É importante nós conhecermos. Né? Nem todos somos iguais. Eu já disse isso e já partilhei com alguns jovens. Por exemplo, eu e a minha mulher, nós somos diferentes. Além da questão, ela é mulher e eu sou homem, nós temos maneiras um pouco diferentes de ver a Bíblia. Eu vou mais na tua perspectiva, né? Ou seja, de que é que vale eu estar preocupado no que vai estar no futuro se eu não faço bem ao meu irmão? A minha mulher já é exatamente a mesma coisa, mas tem uma preocupação de conhecer o futuro. Para mim, às vezes eu digo: não, amor, para mim basta o imediato. Eu tenho que fazer bem a este. Não vale a pena eu estar aqui a falar do futuro se eu não vou fazer bem ao meu irmão. Não é? Mas há uma coisa que é muito importante, é o conhecimento. E nós, como o povo de Deus, temos que conhecer a palavra. Temos que saber que vai acontecer. E temos que nos preparar. O grande problema, eu falo por mim, é que eu não estou preparado. O problema é que quando, por exemplo, agora entrasse ali a polícia e dissesse assim: meus amigos, vamos fechar isto tudo. Todos vão presos.
Se calhar alguns, eu só estou aqui porque este convidou-me, ou tentava se calhar jogar ali um pouco, não é? Para não ir preso. A questão é que nós temos de ter consciência que isto vai acontecer. E temos que ver como é que estes homens fizeram a diferença no seu tempo. E é pegar, e aquilo que eles fizeram, e que nós podemos ainda ver, apesar de termos 5 minutos, fazermos a diferença no nosso tempo. Agora, eu concordo contigo. De que é que vale eu sei que Deus vai estar comigo. De que é que vale eu preocupar-me se eu não fizer bem ao que está ao meu lado? Nada de vale. Não é? O pastor Rogério queria dizer qualquer coisa. Aquela irmã, aquele irmão, eu acho que não vos vou deixar falar. Vocês que passaram a lição por mim, eu tive tanto tempo, tantas horas, Não, vocês... não há dúvida que este é sempre um assunto difícil de analisar e há várias perspectivas. Tu há pouco fizeste a pergunta se o importante é viver ou morrer. Eu acho que o importante é viver. O resto, Logicamente. nem tão pouco nós nos devíamos preocupar. Esta atenção. Nós temos de estar preparados para tudo, até, se for preciso, darmos a nossa própria vida pelas nossas convicções, pelo amor que nós temos à verdade. Mas Helena White diz também que aqueles que Deus entender que não terão capacidade para resistir às provas desses tempos serão chamados mais cedo. Portanto, nem isso nós temos de preocupar. Nós não vamos ser todos mártires. Não vamos fazer agora como os muçulmanos, não é? Que para eles morre assim. Parece que é o melhor que nos pode acontecer. Não devemos estar preocupados com isso. Agora, o importante é viver e estamos preparados para tudo dentro de... Mas se a nossa vivência for séria e honesta com o nosso Deus, o resto não temos que nos preocupar. Ok? Enquanto o micro ainda vai um pouco até lá atrás, só gostaria de referir o que é que fez a diferença nestas pessoas. Já vamos focar esse aspecto para terminarmos. Diga, irmã. Obrigada pela oportunidade. Eu não sei, mas eu vou falar um bocadinho do resumo da sexta-feira. Vou adiantar um bocadinho para o irmão. Na sexta-feira, eu pude perceber que aquilo que a gente já tem estado a ouvir aqui na igreja, estudamos bastante, que o Senhor, ao longo dos tempos, foi revelando pedacinho da verdade, né? Foi revelando para todos os cristãos, todos aqueles que surgiam e que aceitavam que fosse revelada alguma parte da verdade. E nós hoje estamos nos finais dos tempos. E nós praticamente temos esse privilégio de consumir, ou temos o privilégio de termos uma parte que foi revelada aos apóstolos, começando pelos profetas, depois os apóstolos e alguns martírios que nós todos sabemos e estudamos que tiveram também a verdade, que defenderam a verdade de tal forma. E eu às vezes fico assim a pensar, fico preocupada com será que já recebi a luz toda ou aquilo que realmente podia me ajudar na caminhada com Cristo? Ou então o irmão ao meu lado já recebeu realmente, ou já... Porque às vezes estamos todos aqui juntos dentro da igreja, recebemos a mesma mensagem, mas a compreensão é diferente de cada um. E a minha preocupação às vezes é, tudo que eu já aprendi, tudo que tem sido ensinado, que temos estado a estudar aqui na igreja, por exemplo, ou então fora com os irmãos, será que realmente já percebi e é isso que Deus quer de mim? Depois eu cheguei à conclusão, ao estudar esta lição, de que cada um de acordo à vontade de Deus, recebe ou lhe é revelado aquilo que até Deus permite, até aquilo que a pessoa permite receber, na verdade, da parte de Deus. Cada um recebe a luz até o ponto que ela permite que Deus a revele. Portanto, às vezes não precisamos nos preocupar com eu acho que o irmão sabe mais, ou a irmã sabe mais. Deus permite, até o momento, o que você sabe, coloca em prática. O irmão White ainda fala sobre isso, que cada um será, também a Bíblia fala sobre isso, cada um será julgado de acordo à luz que recebeu. Há quem, por exemplo, ainda não percebeu bem sobre, vamos supor, a mensagem do dízimo, ainda não percebeu bem, não compreendeu bem, mas ainda assim, o pouco que foi revelado, consegue obedecer, colocar em prática.
Portanto, nós devemos perceber que cada um aqui dentro da igreja, cada um tem estado a receber a luz de Deus, tanto pouco ou menos, deve obedecer o pouco que lhe foi revelado. Ok? É proporcional àquilo que eu dedico a Deus. Irmão Vunda? Irmão Mário, Zé Mário também quer dizer uma coisa? Eu também já agora digo qualquer coisa, só para terminar. Se vocês deixarem, eu digo qualquer Obrigado. coisa. Eu queria fazer menção um pouco naquilo que foi na lição de quarta-feira, que nos falou do Wycliffe. E o papado exumou os seus restos mortais, queimou-os e lançou as cinzas no rio, pensando que estariam a se vingar, fazendo tanto mal para aquele santo que serviu a Deus, temeu a Deus. Mas aqui nos mostra que quem honra a Deus, Deus o honra até mesmo na morte. E este homem, Deus o honrou, as suas cinzas foram como se ele tivesse vivo a testemunhar para as outras pessoas. E a Bíblia apresenta um episódio semelhante no livro de 2 de Reis, capítulo 13, verso 21, de um homem que foi lançado nos ossos do profeta Eliseu, reviveu, voltou a viver. Quer dizer, quando a gente honra a Deus, Deus acaba nos honrando também. E nós vimos que em relação a essa questão da perseguição, da morte, o livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso 10, Cristo, mediante o apóstolo João, diz que não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provado e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Em relação ao medo, não adianta a gente estar aqui preocupado, porque se falássemos todos só da coroa da vida, esquecêssemos o medo, vamos só falar da coroa da vida. Ok, porque quando o Espírito Santo nos sela, o inimigo já não tem como retirar esse selamento. Por isso, vamos clamar pelo batismo do Espírito Santo. Isso é o mais importante. Obrigado, José Mário. Depois vamos finalizar. Quando nós começamos a estudar esta lição sobre o tema do grande conflito, pelas conversas percebe-se que esta lição gera em nós um grande conflito. Não é verdade? Gera em nós. Porque a gente olha para a experiência e a fé dessas pessoas que permitiram, se entregaram em favor de Cristo, e começamos a questionar a nossa fé também. Então, esta semana eu me consolei com um versículo de Mateus, capítulo 16, versículo 18, que diz assim: Cristo teria uma igreja, ficaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu fiquei assim, Cristo quem está à frente, não é verdade? Então, se eu questionar a minha fé, comparada com a fé dos reformadores, ela vai cada vez mais diminuindo. Diminui. E aí, eu entro quase que num desespero, porque onde está a minha fé? Se eu tiver que passar, não surgem essas perguntas na nossa mente? É isso? Então, eu me consolei com esse versículo. Cristo tem uma igreja. Esta igreja seria perseguida, tanto externo quanto interno. Ela seria perseguida. Mas é Cristo quem está à frente. Amém. Então, eu tenho que descansar nele. Senão, mal. Amém. Gostaria só de terminar, todos vocês estão certos, gostaria só de terminar com uma outra questão, que é: porque é que eles, estes homens, estes povos, foram vencedores? E eu colocaria a pergunta, por exemplo, de Jeremias: quem é que esta semana comeu a palavra do Senhor? Eu, por acaso, tive o privilégio desta semana, eu posso dizer, irmãos, esta semana eu comi a palavra do Senhor. Mas a questão é que eu não posso comer só esta semana. E aqui muitas das vezes está a nossa dificuldade. Eles eram homens e mulheres com absoluta fidelidade a Deus. A sua obediência não havia mácula.
No entanto, eu acredito que eles eram homens pecadores também. Teriam os seus problemas. Nós falámos aqui de vários, não tocámos. Possivelmente convido a todos a que possam dar uma passagem em John Cliff, John Hus, Jerónimo, fala aqui, os valdenses. Todos eles colocaram em primeiro lugar quem? Cristo. Eu gostaria só de terminar com o texto de Atos 5:29, se quiserem abrir. E a parte final para terminarmos mesmo. Antes importa obedecer a quem? A Deus, do que ao homem. Queridos irmãos, realmente que cada um de nós possa obedecer acima de tudo a Deus. Desejo a todos um feliz sábado e que nós nesta caminhada cristã possamos estar unidos como igreja, mas também possamos estar individualmente a construir um relacionamento com Deus. Um bom sábado para todos.